Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, todas e todes, né, colegas, docentes, vindo apoiar um dos nossos novos docentes, dando continuidade ao nosso ciclo de seminários do segundo semestre dos recém-contratados. Então, hoje a gente tem o professor Bruno. O professor Bruno está com 1 ano e meio de casa, mais ou menos, né, semelhante à professora Rafaela, foi bem próximo, né, a contratação, no mesmo dia. Bom, vou deixar o Bruno se apresentar aí, detalhes da sua carreira até o momento, né? Só queria colocar algumas coisas. O professor assumiu já de cara, né, uma disciplina bastante desafiadora, né? Então já tem uma história aí de contribuição à instituição que já é bastante louvável, né? Assumiu junto com o professor Otávio, que também está aqui, uma disciplina desafiadora de primeiro semestre. Quem dá aula em primeiro semestre sabe o desafio que sem, né, a presença física de um colega mais experiente no curso, claro, com o apoio, né, do departamento e do Fernando, mas desafio muito grande. Então já parabenizo, e eu também já tive a oportunidade de interagir mais proximamente com o Bruno na disciplina de pós que eu criei há um tempo atrás, e que o Bruno então foi agora absorvido e estamos oferecendo conjuntamente também. O Bruno trouxe uma nova visão, trouxe muitas abordagens adicionais que enriqueceu bastante a nossa disciplina de pós, que está aberta aí, né? Hoje a gente precisa abrir, mas vai ser em fevereiro, tá? Então, para todo mundo que está interessado, princípios de evolução molecular aplicados à reconstrução filogenética e filogenômica. Tem que até respirar. Então, sem mais, Bruno, grande prazer, obrigado por apresentar aí pra gente. Boa sorte. Obrigado, Dan. Bom, queria reforçar os agradecimentos, né, todo mundo que está aqui e o departamento. Acho que tem sido bastante interessante esse ciclo, né? É bem enriquecedor. É bem interessante que eu acho que você assiste uma palestra atrás de outra que são tão diferentes por um ângulo, assim. São organismos diferentes, abordagens diferentes, mas ao mesmo tempo a gente percebe como a gente não está fazendo coisas tão diferentes assim, né? Na essência, assim, a gente está trabalhando com coisas que são bastante integradas, então é bem legal a gente ver essas palestras com organismos e modelos bem diferentes, né? Então o nome da minha palestra é Genes, Forma e Sexo, desvendando a evolução da morfologia reprodutiva de insetos em múltiplas escalas, né? Então, seguindo o formato que a gente tem feito esse seminário, eu vou mostrar para vocês de onde surgiu, qual que é o embrião da minha linha de pesquisa, né? O que eu comecei a trabalhar, quais foram as minhas primeiras perguntas, que já vem desde ali mais ou menos a iniciação científica. A gente está falando de 2009, 2010 mais ou menos. E vou passando para até os dias de hoje, vocês vão entender como que a minha linha de pesquisa foi se refinando. Vocês vão ver que as perguntas não mudaram tanto assim, o que mudou mais foram minhas perspectivas, minhas abordagens e meus métodos, tá? Então, se eu tiver que resumir minha pesquisa em 3 palavras, seriam essas 3 aí: genes, forma e sexo, que são, talvez aparentemente, não tão conectadas assim, mas vou mostrar para vocês como é que eu conecto essas 3 coisas, tá? Então, forma foi a primeira coisa desses 3 conceitos, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Então, o que é forma? Forma, morfologia, né? Um fenótipo morfológico. E a gente usa diferentes ferramentas, né, de forma para quantificar essa morfologia, né? Então, a essência da minha pesquisa é a evolução morfológica, tá? Eu quero entender evolução morfológica com enfoque em estruturas reprodutivas. Existe um porquê das estruturas reprodutivas, que é o que eu vou começar falando para vocês, tá? Então, se eu mostrar uma prancha dessa aqui, mesmo para quem é leigo em entomologia, vocês vão olhar e vão saber o que é, né? Dá para dizer que são cabeças de insetos, né? Por quê? Porque tem um formato, um bauplan geral ali que ele é bem conservado, né? Então, a gente tem olhos, né? Os olhos mais ou menos anteriores, um pouquinho mais lateralizados, mas são olhos bem claros. Tem antena, enfim, é bem anterior ao corpo. Tem todo um padrão, né? Uma coisa que faz a gente saber que são inseto mesmo sem a gente trabalhar com inseto. Para a asa não é diferente. Então, aqui eu estou mostrando 6 asas diferentes de linhagens de insetos muito diferentes, muito distantes, tá? Então aqui tem cigarra, tem besouro, tem libélula, que acreditem, são muitos e muitos milhões de anos que separam essas coisas aqui. Mas também dá para saber que elas são muito parecidas, né? A gente consegue até detectar homologias nessas venações, assim. Então é um padrão muito bem conservado. Agora, se eu mostrar uma coisa dessa aqui para vocês, né? Quem nunca viu isso aqui não vai ter nenhuma pista do que significa esses negócios, né? Isso são todas genitálias, né? Estruturas reprodutivas todas elas de insetos, né? Então eu gosto de fazer uma brincadeira normalmente quando eu mostro na graduação,
o pessoal tentar associar de que bicho que é, né? Não vou fazer isso aqui, mas também são coisas bastante diferentes aqui, né? Então a gente tem besoura ali do lado, a gente tem drosófila, temos pulga, libélula, um percevejo ali embaixo e uma mariposa. Então isso chama bastante atenção, né? O que tem de diferente para as outras estruturas que eu estava mostrando até agora? A gente não consegue comparar praticamente nada, que a gente não sabe o que é homólogo com o quê, se é que são coisas homólogas de fato, né? Isso se estende, eu estou mostrando insetos, porque claro é meu viés, mas isso se estende para vários outros grupos, né? Então se vocês olharem M-pênis de cobre e lagarto, por exemplo, é um troço bem maluco assim também, né? Falos de pato, por exemplo, que é uma estrutura em espiral gigantesca. E poderia ficar mostrando um monte de exemplos aqui, invertebrados e invertebrados, de quão complexas essas estruturas podem ser. Então, a primeira vez que eu me deparei com isso foi lá na minha iniciação científica. Então, isso aqui é uma prancha de um gênero que eu trabalhava, gênero Quinavia. E o que eu notei de muito curioso, eu entrei num laboratório de sistemática, né? Eu estava tendo uma disciplina de sistemática, estava super interessado em taxonomia, em filogenia. Mas o que mais me chamou a atenção era como esses bichos eram muito parecidos. Então aqui a gente tem mais ou menos uns 20, 25% das espécies desse gênero, tá? Muda um pouquinho o tamanho, muda um pouquinho a coloração, você tem umas manchinhas diferentes aqui. Mas os bichos são de fato muito parecidos, né? Do ponto de vista da morfologia geral. Quando a gente começa a olhar para a genitália, a gente vê que a coisa é um pouquinho mais complexa, né? A gente tem muita variação. Mesmo dentro de um gênero, às vezes a gente não consegue estabelecer homologia entre estruturas de espécies diferentes, tá? Então o que isso significa, né? Isso significa que genitálias elas têm um grau de elaboração, um grau de complexidade, e assumimos que um grau de divergência é muito maior do que qualquer outra coisa. Especialmente em insetos, mas não restrito a insetos, tá? Então já no fim da minha graduação, ali comecei a tentar entender o porquê que isso acontecia, né? Minhas perguntas sempre vão um pouquinho mais no sentido de processos, né? E eu descobri que tem basicamente 3 processos principais por trás desse, que poderiam ajudar a explicar esse padrão, né? Claro, não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas basicamente a gente pode ter competição macho-macho, escolha da fêmea ou seleção natural. Os 2 primeiros são processos de seleção sexual, né? Então o que isso tem a ver, né, com genitália? Bom, o que é a competição macho-macho? Bom, se o macho ele quer garantir a fertilização da fêmea, né, dos ovos da fêmea, muitas vezes é interessante que ele consiga impedir com que a fêmea copule com outros machos. Então, normalmente, como a genitália é o contato direto entre machos e fêmeas, a gente comumente pode encontrar um processo de seleção na genitália para facilitar com que o macho segure a fêmea, né? A escolha da fêmea seria a fêmea escolhe determinados fenótipos de machos que são, por algum motivo, mais interessantes para elas. Então, uma genitália maior, por exemplo, estimula mais a fêmea no trato dela e a fêmea escolhe aquela característica. Então, também é mais um contexto ecológico, né? E... Aqui atrás? Mais um contexto ecológico em que pode ter influência em morfologia, né? E talvez seleção natural seja o mais conhecido da gente, aquele processo de chave e fechadura, né? Que tem a ver com aquele processo de evitar cópulas inespecíficas. Então imagine que você tem 2 linhagens que divergiram, tá? Se elas tiverem genitálias muito parecidas, elas ainda vão copular entre si e pode ter cópulas inespecíficas, né? Ou cópulas interespecíficas. O que pode ser muito custoso. Você tem que achar parceiros, você tem que copular, muitas vezes você tem que impedir que a fêmea copule com outros machos. Então imagine todos esses custos com uma espécie, com uma fêmea que não é da sua espécie, né? Então essa proposta da chave e fechadura vai dizer que a chave, que é a genitália do macho, ela só vai caber na fechadura, que seria a genitália da fêmea da sua própria espécie. Então ainda que a divergência seja muito recente, espera-se sobre esse processo que a divergência seja muito grande das genitálias, né? Então não vou entrar em muito mais detalhes sobre isso, mas são processos que explicariam por que as genitálias são especiais nesse sentido, né? Altamente divergentes, complexas e elaboradas. Só que isso aqui é um ramo muito teórico, tá? A gente tem pouquíssimos testes desses processos, em essência porque é muito difícil testar entre eles, mas depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, quando eu comecei a pesquisar, descobri que a gente tinha muita teoria por trás disso, tinha pouca prática, né? Então, uma das primeiras perguntas que eu fiz, isso já é um trabalho do meu mestrado, era, tá, legal, genitália de macho são super divergentes, mas o quão mais divergentes elas são do que qualquer outro tipo de estrutura, tá? Então essa foi a pergunta que eu fiz nesse trabalho de 2017, a gente queria de fato quantificar, ninguém ainda tinha quantificado o quão mais rápidas as genitálias podem evoluir em nenhum grupo, absolutamente nenhum grupo, tá? Então esse foi o primeiro trabalho que a gente fez isso. Então a gente utiliza esse método que é a morfometria geométrica, que eu estou mostrando aqui, em que a gente coloca pontos anatômicos, né, marcos anatômicos,
e a gente consegue comparar entre espécies se a gente assume que esses pontos são homólogos entre espécies, né? E aí, com base na mudança de posição desses pontos, a gente está estimando quanto que a forma pode mudar ao longo do tempo, utilizando uma filogenia, tá? De preferência molecular. Então aqui o que a gente tem cada pontinho é uma comparação para a par entre espécies, tá? Em laranja são genitálias e aqui em azul são outras características não genitais, né? Ou somáticas ali. A gente pegou as características que aparentemente variavam mais, quer dizer, se tem alguma coisa que é tão rápida quanto a genitália, vai ser alguma dessas aqui. E o que a gente mostrou é que a genitália evolui 10 vezes mais rápido nesse caso aqui, tá? Isso em termos de forma. A genitália do macho. A genitália da fêmea é um pouquinho mais uma black box, assim. É muito assumido na taxonomia que elas não variam, que elas não são tão importantes assim para filogenia, para taxonomia. Mas também, ninguém nunca tinha mensurado isso. A gente mensurou, viu que ela evolui mais ou menos na metade da taxa dos machos, mas ainda muito mais rápido que as características não sexuais também, tá? Então isso já foi de uma certa quebra de um paradigma teórico também. Então isso aqui é um dos trabalhos do meu doutorado que eu quero mostrar para vocês, que eu já começo a ter um pouquinho mais a cara do que eu faço hoje, né? Então eu comecei a pensar mais num contexto funcional e de desenvolvimento nas genitálias, né? Então o que isso quer dizer? As genitálias têm um papel funcional, né? Então elas são super complexas, tem vários componentes anatômicos, a questão é, o que cada componente faz? Eles trabalham de forma junta, trabalham de forma separada? Qual que é a implicação disso para a evolução, né? Mas também tem o outro lado que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento ele é uma fonte de restrição muito importante em evolução, né? Por que restrição? Então imagina uma mão, por exemplo. A gente tem 5 dedos que são de fato muito parecidos, né? Difícil ter um dedo que evolui para uma forma muito diferente, porque a gente tem um arcabouço genético, genômico, que determina esses dedos, né? Então, se você tem uma mudança muito drástica num dedo, muito provavelmente os outros dedos vão acompanhar porque elas compartilham essa base genética, tá? Então isso é uma dependência de desenvolvimento, um viés de desenvolvimento. E tudo isso aqui eu estudei no contexto de modularidade. O que é modularidade? Modularidade são essas quebras em blocos, né? Blocos de quê? A gente pode pensar em modularidade em vários contextos, né? Pode ser modularidade funcional, então quer dizer, você tem grupos de coisas que trabalham juntas, independentes de outros módulos. Você pode ter modularidade de desenvolvimento, quer dizer, coisas que se desenvolvem em conjunto, ou que vêm de um mesmo tecido embrionário, por exemplo, e assim por diante. Vocês vão entender por que isso é importante, a modularidade. Então o que a gente tem ali é uma genitália de macho ali em cima, e embaixo uma genitália de fêmea. Eu pintei em cores diferentes, componentes diferentes das estruturas, tá? Então o que eu queria testar aqui? Eu queria testar o que é mais importante para determinar a modularidade nessas estruturas, no macho e na fêmea. Função ou desenvolvimento? Em outras palavras, as estruturas que evoluem de forma conjunta dentro de uma genitália são aquelas que funcionam junto ou são aquelas que se desenvolvem de um mesmo tecido, que tem uma mesma origem embrionária, tá? Isso era uma hipótese que a gente tinha para explicar por que a genitália do macho muda tanto. A gente tinha essa noção, essa hipótese de que a fêmea ela é mais restringida, né? Então ela devia ser mais modular, ou a modularidade tinha que ser mais determinada por desenvolvimento. Enquanto que no macho, como a coisa muda muito mais rápido, a gente imagina que tenha menos restrição, então a gente esperava encontrar um padrão mais de modularidade de função, e não de desenvolvimento. E foi exatamente o que a gente encontrou. Então foquem aqui nesses box plots, que são meio que um resumo dessa história toda. Uma coisa que eu esqueci de falar, a gente testou isso aqui em 2 escalas, tá? Filogenética, então a gente olhou para a modularidade entre espécies, e para uma escala populacional. Então a gente olhou para populações diferentes de uma mesma espécie, tá? Então o que a gente tem naquelas barrinhas pretas e cinzas são isso. Então a gente mostrou que existe modularidade, tá? Então tanto machos quanto fêmeas são modulares, quer dizer, você tem subconjuntos de estruturas que são relativamente independentes umas das outras, só que o que determina a modularidade é diferente nos 2 sexos. No macho, o que a gente tem é uma modularidade funcional. Então a gente faz um teste de likelihood para saber quais modelos são melhores, não vou entrar nesse nível de detalhe. Mas essencialmente a gente sabe que o macho, a evolução dos componentes é determinada por demandas funcionais. E na fêmea a gente mostrou que por questões de desenvolvimento. Então a genitália da fêmea era mais restrita. Então isso começa a jogar uma luz para a gente entender um pouquinho mais do porquê que as genitálias têm essas taxas diferentes, complexidades diferentes, né? Cortou minha figurinha. Era tão boa. Enfim. Isso aqui era um gráfico assim, ó. A gente tem o eixo X é uma escala... Deixa eu ver se eu lembro qual era qual.
Imagina uma dupla escala. A Rafa gostou dessa figurinha, né? Lembra dela? Você tem um eixo que é uma escala temporal e um eixo que é uma escala espacial. Então a gente pode estudar coisas diferentes dependendo de onde a gente está nesse gráfico. Então, por exemplo, quando a gente está mais perto do zero, a gente está falando, por exemplo, escalas atômicas, nanosegundos, que é uma coisa mais da física, né? No outro extremo ali a gente teria uma coisa mais histórica. Então a gente está falando de escala espacial e temporal gigantesca, bilhão de anos, quilômetros, enfim, a gente está falando de biogeografia, estamos falando de sistemática, né? E o que eu estava fazendo, então, até aqui era uma coisa mais desse lado aqui, né? Trabalhando nessa escala mais ampla. Isso é um PDF, hein? Não era para ter acontecido isso. Enfim. E quando a gente fala de... No inglês a gente vê muito esse ultimate causes e proximate causes, né? Que se refere às causas ou os processos, né, que explicam a variação na natureza. As ultimate causas, então, tem mais a ver com essas perguntas do porquê, né? Ou de causas adaptativas. Então a gente está falando de que processo de seleção está acontecendo, ou é deriva que está acontecendo, ou é restrição. Quando a gente fala mais de causas próximas, a gente está falando mais de como que isso acontece, né? Então, por que a genitália ela é mais modular? E aí, quando a gente começa a entrar nisso, a gente tem que começar a pensar em bases genômicas, bases genéticas da morfologia, né? Então, isso agora já começa, aqui nesse ponto da história, a gente já está entrando no que seria meu pós-doc, tá? Então, 2019. Comecei a pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre genômica, sobre desenvolvimento. Eu lembro que uma coisa que mudou muito na minha cabeça quando eu li uma frase, não era exatamente essa, não consegui encontrar a original, mas tem várias versões dessa frase, que diz que toda mudança evolutiva ela é primeiro uma mudança no desenvolvimento. Às vezes pode parecer meio óbvio, mas é legal pensar, assim, convido todo mundo a refletir sobre isso, né? Mas por que isso? Então vocês já viram aquelas figurinhas dos embriões, né, que são todos iguaizinhos entre tartaruga, humano, etc. Só que em algum momento do desenvolvimento as coisas começam a se diferenciar. Uma tartaruga vai ter um casco, um ser humano não vai ter, né? O que está acontecendo? A gente tem um monte de genes de desenvolvimento que estão interagindo entre eles e determinando o destino das células, dos tecidos e dos órgãos, né? E o que tem a ver com aquela frase? Bom, se a gente for parar para pensar, como é que surge uma novidade evolutiva? Como é que uma estrutura fica maior, mais pontuda, muda de forma? A gente tem que ter mudanças nesses genes aqui, porque eles são os responsáveis por formar as estruturas, tá? Então os mesmos genes que são responsáveis por formar um indivíduo, do ovo até o adulto, são aqueles genes que são selecionados no longo tempo evolutivo, que vão gerar e selecionar, enfim, formas diferentes, tá? Aí a gente começa a entrar no mundo do evodevo, né, que é o que eu mais faço hoje em dia, que é o assunto que eu mais gosto, que é a gente entender novidades evolutivas, entender variação, tudo isso é uma perspectiva de desenvolvimento, genética do desenvolvimento, né? Então como é que pode ter uma mudança? A gente pode pensar em dois tipos de processos que vão gerar uma mudança evolutiva, né? O primeiro é aquele mais clássico, que a gente pensa em uma mudança genética de fato. Então imagina, você tem um gene que codifica uma estrutura, você tem uma mutação nesse gene, a estrutura vai ficar de um outro jeito, você tem uma novidade evolutiva, né? É o mais intuitivo, é a primeira coisa que a gente pensa, mas a gente sabe que talvez seja o menos comum de acontecer. Por quê? Porque uma mudança no genoma vai afetar o organismo inteiro, globalmente. E a gente sabe que os genes são altamente pleiotrópicos, altamente epistáticos. Então o gene que está desenvolvendo uma unha, provavelmente está desenvolvendo alguma coisa na genitália também. Então os genes eles estão atuando no corpo inteiro, né? A partir do momento que você tem uma mutação nesse gene, você tende a ter um efeito global. Então qual que é a chance de uma mudança num gene que afeta o olho e a genitália ser vantajoso nas duas estruturas, né? Não é uma chance tão grande assim. Por isso que existe um outro mecanismo, que é bem mais interessante, bem mais comum, que é mudanças no nível de expressão de um gene, né? As mudanças nos níveis de expressão, elas podem ser tecidos específicos, órgão específico, célula específica, né? Então imagina de novo, você tem um gene que está na genitália e no olho, só que você pode ter uma mudança na expressão só na genitália. Então imagine um gene, por exemplo, que determina a fixação de quitina na estrutura, a estrutura fica mais rígida, por exemplo. Você pode ter um aumento na expressão desse gene só no tecido genital. Então você vai ter uma estrutura mais rígida, né, mais quitinosa, e não vai afetar nada no outro organismo. Então isso aqui é um mecanismo evolutivo bastante importante, tá? E a gente pode pensar em evolução dos níveis de expressão como qualquer outro fenótipo. Na verdade é um fenótipo, né, uma manifestação do genoma, isso. Então a gente consegue quantificar, por exemplo, mudança de expressão ao longo de uma filogenia também, utilizando os mesmos métodos que a gente utiliza para morfologia. Deixa eu dar uma olhada no tempo, para ver se eu não vou... Beleza. Então vou contar um pouquinho para vocês do projeto que eu desenvolvi aqui na genética, né, no pós-doc, que foi de 2019 a 22, 23 mais ou menos. Eu queria entender então essa base genômica da complexidade, né? Como é que você pode ter um troço que fica tão elaborado, tão complexo,
enquanto você tem coisas que praticamente não mudam ao longo do tempo evolutivo, né? Então a gente pode pensar em duas abordagens diferentes para estudar isso, né? Então, por exemplo, uma abordagem seria pegar numa filogenia duas espécies. Então imagine que aquele gradiente de cor seria a complexidade de um fenótipo qualquer, né? Você pega duas espécies que têm um fenótipo super complexo e a gente pode buscar mecanismos que convergiram entre elas, né? Então elas são mais complexas porque você tem o gene X, gene Y, sei lá, qualquer coisa que mudou nas duas, né? Existe uma série de dificuldades em fazer isso, né? Quem já trabalhou com genômica, especialmente genômica comparativa, sabe que fazer isso aqui é bem difícil, porque você vai ter que comparar genomas diferentes. Ter genomas de espécies diferentes num grupo já não é tão fácil em invertebrados, né? Aí você tem a questão de determinar ortólogos, que é super difícil, né? Tamanhos de genomas diferentes, os métodos mesmo para testar isso tudo é super complicado, né? Então eu fui para um lado um pouquinho mais simples, que a gente consegue driblar esses problemas, que é olhar para uma espécie só, em que a gente tivesse uma variação de complexidade entre machos e fêmeas, que veio a calhar de ser o grupo que eu trabalhava, os printatomídeos, que eles têm as genitálias do macho muito mais complexas que a das fêmeas. Já vou mostrar para vocês o que é isso exatamente. Então aqui a gente elimina aquele monte de problema, né? Porque machos e fêmeas têm essencialmente o mesmo genoma, né? Então a gente consegue comparar essas coisas muito mais facilmente, não precisa comparar genomas de espécies diferentes. Então, sem entrar em muito detalhe de morfologia de inseto, que eu sei que vocês vão dormir se eu falar isso aqui, mas assim, só para falar para vocês, o que é uma genitália de um inseto, né? É uma modificação, uma especialização da terminália, dos últimos segmentos abdominais. Então, em geral, na ninfa, a gente tem aquele monte de segmento abdominal em cinza ali, que não são diferenciados, né? São estruturas lisas. E os segmentos 8, 9, 10 e 11 vão se modificar e gerar uma genitália, tá? Por que a do macho é muito mais complexa? Porque tem um monte de processo acontecendo aqui. Então, por exemplo, o segmento 8, que eu marquei em roxinho, ele é um segmento que na ninfa ele é super esclerotizado, né? No adulto, ele vai perder praticamente toda a quitina, ele vai reduzir de tamanho e vai formar um tubo membranoso, bem molinho, que vai ajudar a propulsionar a genitália para dentro e para fora. Inclusive, a genitália inteira vai virar uma estrutura que ela se destaca do corpo, né? Bem diferente da fêmea. O segmento 9, que é o pigóforo em si, ou a cápsula genital que eu estou mostrando em verde, ele também vai virar um tubo tridimensional, ele sofre um monte de mudanças de forma, ele ganha ganchos, ganha projeções, e assim por diante. Os outros segmentos seguem padrões parecidos. Enquanto que na fêmea, não tem nada disso acontecendo. Basicamente, a única coisa que acontece na fêmea é que aquele segmento ele vai quebrar e vai formar essas plaquinhas aqui. Então são plaquinhas que são todas imóveis, tirando essas duas aqui. Não tem grandes coisas acontecendo, não tem grande variação de forma, você não tem ganchos, não tem elaborações como nas dos machos, né? Então, beleza. Um grupo bem interessante para trabalhar aquelas questões, né? Tentar entender como é que evolui a complexidade. A gente tem um baseline de comparação dentro da própria espécie, né? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, a gente identificou quando que acontece o desenvolvimento genital, que é no quinto instar, tá? É basicamente a última estrutura a se diferenciar em insetos. Então, pegando o quinto instar, faltou um bichinho ali, tá apontando para o quarto, mas era para ser o quinto. A gente pegou dois momentos do desenvolvimento da genitália, ou seja, dois time points dentro do quinto instar. Um mais inicial, que é quando a gente tem 20% do desenvolvimento da estrutura, e um mais final, quando a gente tem 70% do desenvolvimento da estrutura. Então o que a gente faz é pegar essas ninfas nesses pontos certos, é bem difícil, tem que virar uma babá de um bicho, basicamente, porque tem que ser o time point certinho. Então você tem que pegar ele mudando do quarto para o quinto, você marca o horário, e daqui 6 dias você vai lá e tem que pegar ele no mesmo horário, né? Então, às vezes tem que vir de madrugada para cá sacrificar um bicho, mas faz parte. A gente pega essa genitália, extrai nitrogênio líquido, extrai toda a RNA, né? Então o que é RNA? É a informação do que do genoma está expresso ali. Então, a gente utiliza uma técnica que chama RNA-seq, que é um sequenciamento massivo de RNA, e a gente consegue ter bastante informação sobre o que está acontecendo, né, ali, em termos de desenvolvimento no nível genômico. Então, uma das coisas bastante interessantes que a gente pode fazer é quantificar os níveis de expressão. Então, com base na abundância daquele RNA ali, a gente consegue falar, esse gene aqui está bem expresso, esse gene não está tão expresso assim. A gente pode comparar entre grupos, tá? Que no caso aqui são os sexos. E a gente tinha 4 hipóteses que poderiam explicar sobre essa perspectiva por que a genitália do macho seria mais complexa que a da fêmea, tá? Então, a hipótese 1, número total de genes. Hipótese um pouquinho ingênua, talvez seja até um modelo nulo assim, mas poderia fazer sentido em algum contexto, né? Então, simplesmente, a genitália de macho seria mais complexa porque tem mais genes atuando durante o desenvolvimento dessa estrutura. Então, quantidade absoluta de genes, tá? Hipótese 2 tem a ver com ganhos de expressão.
Então a genitália do macho seria mais complexa, porque ela evoluiu mais ganhos de expressão num conjunto maior de genes, né? Então, por exemplo, 100 genes no macho ganharam expressão ao longo do tempo evolutivo, e 30 genes na fêmea, por exemplo, né? Uma terceira hipótese, então, não tem a ver com a quantidade de genes em si, mas sim a diversidade funcional. Então imagina que, por exemplo, você poderia ter, pensa, 5 genes na fêmea que atuam integradamente e fazem mais ou menos a mesma função, contra 2 genes no macho que fazem funções totalmente diferentes, né? Então a gente está agora pensando só nessa diversidade funcional, tá? E não a quantidade absoluta de genes. E por fim, que tem a ver lá com o trabalho da modularidade, a gente pode pensar em modularidade no nível genético também. Então lembra daquela figurinha que eu mostrei dos embriões lá? Os genes eles interagem entre si em forma de redes, né? Eles formam as redes regulatórias que a gente fala, que são conectados por coexpressão, né? Então são conexões funcionais entre genes. Então a lógica é exatamente a mesma. Se a gente tem quebras de coexpressão, a gente vai formar módulos de expressão, e esses módulos tendem a evoluir rapidamente, porque eles são mais independentes dos outros. A gente tem menos restrição. Então a genitália do macho ela ganharia mais modularidade ao longo do tempo evolutivo para se tornar mais complexa que a da fêmea. Então sobre a primeira hipótese, a gente refutou, na verdade a gente encontrou o contrário da nossa hipótese, né? O que a gente tem aqui? Então ali nos tons de laranja, vermelho a gente tem macho, os tons de roxo aqui são as fêmeas, né? Os 2 círculos ali do meio são aquela parte mais inicial do desenvolvimento e os mais escuros são a parte final. Então se a gente olhar para o número absoluto de genes expressos nesses cenários, então no inicial, por exemplo, a fêmea tem 15 mil, o macho tem 14 mil. Então tem mais genes expressos na fêmea do que no macho. Se a gente olhar para o momento final também, a gente tem 14.400 na fêmea, 13.300 ali no macho. Então, mais ou menos 1.000 genes mais expressos na fêmea do que no macho. Então essa primeira hipótese ela é refutada. Então a segunda hipótese é aquela que tem a ver com ganhos de expressão, né? Então isso aqui é um vulcanoplot, que a gente chama. O que isso aqui quer dizer? Os genes em cinza são os genes que são igualmente expressos em macho e fêmea. Então não tem diferença estatística nos níveis de expressão. Os genes roxos são aqueles genes que são mais expressos na fêmea do que no macho. E os genes vermelhos são os que são mais expressos no macho do que na fêmea, tá? O gráfico da esquerda é o ponto inicial e o gráfico da direita é o ponto final. Então veja que no início, ali com 20% de desenvolvimento, você tem pouco gene diferenciado, né? A maioria deles está com um nível de expressão igual entre machos e fêmeas, mas alguns genes, a gente tem 26 genes que são super expressos no macho e 4 genes são super expressos na fêmea só, né? Então tem pouca coisa exclusiva da fêmea ali. E no momento final a coisa se mantém mais ou menos essa diferença entre os sexos, mas você tem muito mais genes agora diferencialmente expressos, né? Então a gente tem 421 no macho contra 370 nas fêmeas. Então aqui a gente está corroborando nossa hipótese, né? Então a gente tem mais ganhos de expressão no macho do que na fêmea. Isso aqui também tem a ver com aquela nossa terceira hipótese, né? Que é de diversidade funcional de genes, tá? Também não vou entrar muito em detalhe, mas isso é uma análise de enriquecimento em que a gente consegue testar que funções estariam super representadas ali no nosso conjunto de dados, né? Então função a gente pode pensar em várias perspectivas. Pode ser função molecular, pode ser processo biológico, ou pode ser o componente da célula em que o gene atua, tá? Então, por exemplo, se você tem muitos genes super expressos no macho que estão atuando no citoplasma em relação à fêmea, quer dizer que citoplasma seria um processo enriquecido no macho, né? E o que a gente encontrou é justamente isso. Para os 3 tipos de processos, processo biológico, função molecular e componente celular, o macho tem muito mais diversidade funcional de genes, né? Tem mais enriquecimento e mais processos do que a fêmea. Então a gente também corrobora a nossa terceira hipótese, que é aquela de diversidade funcional, né? Então nota que interessante, a fêmea tem mais genes expressos do ponto de vista absoluto, só que o macho tem muito mais processos representados por esses genes ali. E por fim a modularidade, né? Que é aquelas quebras de coexpressão. O que a gente tem ali na esquerda, então, são os módulos do macho e aqui os módulos da fêmea, né? Então imagina que isso aqui seria o genoma, né? Cada pontinho, que nem dá para ver aqui, seria um gene. E as linhas laranjas aqui, roxas, elas mostram as conexões funcionais. São genes que são atrelados, são correlacionados, né? Então se aumenta a expressão de um gene, se aumenta uma expressão de um outro gene também. Então o que a gente vê, isso aqui é um resultado meio preliminar, a gente ainda está refinando esses dados. Mas o que a gente vê é que você tem mais módulos também na genitália do macho. Quer dizer que você tem mais quebras de coexpressão,
você tem mais grupos se tornando independentes. Então a gente também corrobora essa hipótese. Então parece que tem um ganho de modularidade também para explicar essa maior complexidade na genitália dos machos. E aí, para finalizar, vou mostrar um último trabalho aqui, que também não está publicado ainda, que eu fui fazendo um BEP na Espanha, em 2023. Aqui a gente começou a se perguntar sobre novidades evolutivas, né? Então, tá, genitálias são super complexas, elaboradas, mas como é que surge um componente completamente novo, por exemplo, né? Que magnitude de mudança você tem que ter genômica ou de expressão gênica para surgir uma estrutura nova, né? Então a gente foi estudar uma espécie, que na verdade é uma linhagem inteira, que são os percevejos predadores, os azopíneos, esse clado aqui, em que a genitália não tem um par de ganchos só, tem 2 pares de ganchos, tá? Então nas outras espécies todas em percevejos a gente tem um par de ganchos que segura a fêmea. Nessa linhagem inteira a gente tem 2 pares de ganchos que funcionam como uma pinça. Então seria um modelo interessante perguntar como é que surge um par de ganchos novos, né? É uma duplicação do outro que já existia, você tem pouquinha mudança, você tem muita mudança genética. Como que isso acontece, né? Então isso aqui é um pigóforo, né? A cápsula do macho, não dá pra ver tão bem, mas você tem um gancho aqui, que é o clasper, e aqui a gente tem o outro clasper. Essas duas coisas fazem tipo um sanduíche nas placas da fêmea durante a cópula. Então qual que foi a nossa abordagem, né? A gente pegou uma espécie que tem os 2 pares de gancho, né? Um predador, comparou com uma espécie que é um fitófago ali que só tem um par de ganchos normais, né, representado aqui pelas figurinhas. Então o que a gente estaria interessado pensando nesse contexto de expressão gênica, né? A gente quer saber quais que são os genes que estão mais expressos nessa espécie em relação àquela, mas só nos machos, porque é uma novidade evolutiva masculina, certo? Então se a gente pensar naquela intersecçãozinha ali, que a gente tem macho, fêmea, a gente quer só aqueles genes que estão nos machos dessa espécie. Não exclusivamente, né, mas que tenha pelo menos mais expressão, né, uma mudança significativa de expressão. E o que a gente encontrou foi, só para dar uma dimensão para vocês, né, normalmente a gente está trabalhando com 15, 20 mil genes, é o tamanho de um transcriptoma de um bicho desses. A gente encontrou tinha uns 10 mais ou menos genes diferencialmente expressos que cabiam naquele nosso cenário, né, que estavam só naquela espécie que tem os 2 pares de clasper. Então aqui só para mostrar para vocês como é que isso aparece para a gente, né. Isso aqui é uma medida de expressão, né, já corrigida para um monte de coisas. Então aqui a gente tem a fêmea, aqui a gente tem o macho. Então vejam só como a gente tem alguns genes, esses são os nomes dos genes, que tem uma clara diferenciação, né, de expressão entre machos e fêmeas. Eu não tive tempo para... A próxima etapa, então, seria fazer uma validação funcional, né? Então a ideia é desligar esses genes ou fazer uma redução na expressão deles para ver qual que é o efeito no fenótipo, né? Não tive tempo de fazer com todos, mas acho que não precisou, vocês vão ver por quê. Mas esses daqui são 5 dos genes que tiveram esse padrão mais claro, né, de expressão diferencial, né? Gooseberry não conseguimos dar um knockdown, proteína de cutícula não teve efeito no clasper, ela só reduziu a quitinização inteira da genitália, e os outros genes também não tiveram nenhum efeito. O gene spinous foi aquele que teve um efeito bastante interessante. Mas antes, só para falar para vocês como é que a gente faz isso, né? Um knockdown de gene. Parece uma coisa super complicada, mas não é, na verdade. Porque a grande sacada é usar uma maquinaria enzimática que já existe no próprio organismo, né? Basicamente todo eucarioto tem, que é um processo que chama RNA de interferência. Então vocês lembram lá no ensino médio que a gente tem DNA dupla fita e RNA simples fita, né? Mas existe RNA dupla fita também, né? Que normalmente é associado a vírus. Então a gente tem um arcabouço enzimático no nosso genoma de defesa que serve para degradar RNA dupla fita. Então qualquer RNA dupla fita que entra no organismo, no eucarioto ele vai ser degradado. Então a sacada é, né? E se a gente pega um gene que interessa pra gente, a gente sintetiza o RNA desse gene e sintetiza a fita complementar, a gente sintetiza no fim um RNA dupla fita do nosso gene de interesse. Se a gente injeta esse RNA dupla fita no bicho, essa maquinaria enzimática vai reconhecer aquilo como invasor, como um vírus, e vai destruir todo o gene. Então você vai reduzir muito o efeito da expressão daquele gene, né? O gene saudável no organismo, né? Isso a gente chama de silenciamento, né? A gente não está removendo 100% o efeito do gene, mas a gente está reduzindo bastante a expressão dele. Então esse aqui é o nosso protocolozinho, né? Ali é uma ninfinha, a gente está injetando o RNA de interferência. Imagina um bicho é desse tamanho, né? Imagina o tamanho daquela agulha ali. E o bicho vivo, ele está colado numa fita crepe em cima do gelo, né? Meio esquisito, mas enfim, são insetos. Isso aqui seria o RNA controle, então a gente injeta
Isso aqui é uma solução de sais, tá? Com RNA junto. Então aqui a gente injeta só a solução de sal, que seria o nosso controle, e aqui a gente injeta o RNA de dupla fita do nosso gene de interesse. Então a gente sintetizou esses spineless, e olha só que bonitinho, a gente faz a injeção de um lado do bicho e o fenótipo aparece de um lado só, tá? Então no controle a gente tem os 2 pares de clásperas ali dos ganchos, e nesse bicho a gente injetou desse lado aqui e o segundo clásper novo lá ele some completamente. Não tem nenhum vestígio. Então a gente mostra que simplesmente o ganho de expressão em um gene ele pode gerar uma novidade evolutiva completamente nova, meio redundante. Isso pode gerar uma novidade evolutiva, uma estrutura completamente nova, né? Claro, isso não significa que só tem um gene associado, porque a partir do momento que você reduz o spineless, provavelmente na rede de expressão, isso vai afetar a expressão de muitos outros genes mais downstream dele ali, né? Mas enfim, a gente pode pensar que só um ganho de expressão pode ter um efeito fenotípico assim tão relevante que muda a ecologia do bicho, ou seja, muda como ele copula, muda a funcionalidade e assim por diante. Então isso são as coisas que a gente tem feito mais hoje em dia. Não é tão complicado, dá pra fazer se alguém quiser fazer com seus bichos. Só precisa conseguir criar o bicho e ter um jeito de injetar, né? Porque se tiver um elefante, eu não sei como você faria para injetar um RNA de interferência no elefante, mas não ia deixar também. Põe ele numa dupla fita Na lupa. Mas, sei lá, tem bichinho que provavelmente você bota na placa de Petri, já vi método de usar nebulização, assim. Você nebuliza a RNA dupla fita, o bicho respira e tem algum efeito. E não é tão difícil assim. Dá pra fazer em 1 mês no laboratório. Então, gente, era isso. Vou agradecer aos laboratórios e agências de fomento e todas as pessoas que participaram dessa jornada. Eu não coloquei as pessoas para não esquecer ninguém, mas tenho certeza que está todo mundo englobado em alguma dessas instituições aí. E era isso. Obrigado. Agradeço, Bruno. Então vamos tomar algumas questões aí da plateia. A gente tem tempo para fazer isso. Parabéns. Obrigado. Bruno, parabéns pelo trabalho e bem-vindo ao departamento. Felizes de ter você também aqui conosco. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida ou me faltou uma informação, eu acho que é importante quando você faz a comparação da genitália de machos e fêmeas, que é a parte de determinação do sexo. Porque, obviamente, eu queria te perguntar, como é a determinação do sexo nesse bicho? Tem cromossomo sexuado? É uma questão de balance, de dosagem? E como isso afeta seus resultados diretamente? O sistema esses bichos têm 7, 2N igual a 14 e tem 2 cromossomos sexuais, um X e um Y. É o padrão. Então aí você considera, então se de fato tem um cromossomo sexuado, aí você já não está comparando genomas idênticos, não? Porque aí você teria... Pode ter genes em cromossomos sexuais, né? E isso você viu... Mas esses genes que a gente encontrou, nada está em cromossomo sexual também. Nenhum deles. Poderia ter alguma influência... Mas acha que isso pode influenciar o nível de expressão? Isso que eu falei, não sei. Porque se não tivesse, se for uma questão mais de balance, de dosagem, mas acho que é mais parecido comparar. Mas com um cromossoma sexuado, isso poderia estar afetando muito a rede regulatória dos genes influenciados por isso. Mas e quando você faz as correções por tamanho de biblioteca, tamanho de... Isso meio que nivela um pouco mais, né? Talvez teria que excluir os genes que já se conhecem, que estariam relacionados ao sexo. Não, entendi. Mas a maioria parece que não são, não porque estão nas fêmeas, obviamente. Tá bom. Mas legal, uma coisa que eu vou dar uma olhada. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma follow-up question aqui, porque eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando que assim, né, em mamíferos, pelo menos, até um ponto de desenvolvimento, a genitália se desenvolve meio que genérica, e é a partir de um ponto específico que esses genes, né, dos cromossomos sexuais são ativados, e aí você desencadeia a formação do pênis. Tem algo parecido neles? Porque até o quinto instar, a estrutura aparentemente é a mesma, não tem diferença nenhuma, não dá pra saber quem é macho e fêmea pela anatomia. Isso. E é a partir do quinto instar, então, que esses genes são ativados, e aí existe alguma coisa compartilhada
entre as genitálias, ou a partir do momento que elas se diferenciam não tem nada de semelhante, a não ser o que já vem dos instares anteriores. Tem bastante coisa a compartilhar. Você diz em termos de genética mesmo, né? Porque o que acontece em mamíferos é que se esses genes não são ativados mesmo eles estando lá, você tem um adulto que Exato. para todos os efeitos, um corpo masculino, exceto a genitália. Isso pode acontecer também nos insetos? Olha, não lembro de ter visto alguma coisa do tipo, viu? Você sabe alguma coisa, Federico? Eu acho que sim, insectos não, é mais determinativo. Então, todas as células do corpo vão apresentar o sexo ou masculino ou feminino. Tá. É diferente até onde eu aos sei, sim. mamíferos que têm indução hormonal depois da expressão gênica. Justo. Então, essa diferenciação final é um pouco diferente em insetos. Mas aí, se acontecer alguma coisa, esses genes não serem ativados, ele não vai ficar com uma genitália nem feminina nem masculina. Ele vai ficar com o resto a porção posterior do corpo igual dos instares anteriores. Boa pergunta. Isso é uma coisa que acho que ninguém testou. Não tem registro disso. Não, Tá. mas em tese eu acho que sim. Se a gente consegue determinar alguns genes ali que são responsáveis por toda essa cadeia. Tem um double sex, por exemplo, é um gene master assim, que determina essa diferenciação. Talvez knockdown um gene desse, ver se o que acontece, né? Mas inseto a gente tem, é tudo muito homólogo serial, né? Então, genitália é uma perna. Então já tem, tipo, você dá um knockdown, a genitália virar uma perna, virar um olho, o olho virar asa, né? Tudo homólogo serial, né? E uma colocação que eu acho que é relevante também é sobre homologia, né? Mesmo invertebrado, até onde eu sei, genitália não é homólogo, né? Entre, tipo, mamífero e réptil, assim. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso. Já. Pênis é homólogo, mas ele já se apresenta de diferentes formas, né? Então, ele é homólogo em amniota, ele é considerado sinapomorfia de amniota, mas ele pode se modificar. Tá. Então, por exemplo, você citou dos patos lá, né? É homólogo ao pênis mamífero, é homólogo ao do M-pênis, dos esquamados. Legal. É um outro mundo, né? Complementando só essa ideia do Pedro, porque, claro, você pode abordar esse problema com mutantes de determinação do sexo, não? Que aí, se você pega Drosophila, alguns mutantes que são genotipicamente machos, fenotipicamente fêmeas, com mutantes de double sex ou algo assim, você pode talvez fazer outras comparações que eliminam esse fator de determinação do sexo. Obrigado, gente. Mais questões? Obrigado. Bruno, tem mecanismos de isolamento reprodutivo pré-copulatório nesses bichos? Pré-copulatória, o que a gente sabe tem coisa de comportamento, tem coisa de feromônio, tem coisa morfológica também. Agora, Isso varia entre diferentes espécies, imagina. Isso varia. Porque uma predição seria que a diferença na morfologia seria maior nos que têm menor... Pois é. Né? A gente tem um registro de uma cópula de espécies bem distantes, assim, por exemplo. Os bichos ficaram copulando por horas, que é o padrão, assim. Não gerou nada, né? Não gerou nenhuma prole, claro. Mas tem de tudo, assim. Você tem bichos que são super recentes, a divergência, e já não se reconhece mais. Agora tem bicho distante que continua... É bem doido. E a simpatia deveria ter a ver também. Pois né? eu acho que sim. Se nós estamos em simpatia, não tem nenhuma pressão para serem diferentes. Exato. Mas assim, quando a gente tá falando de insetos, são grupos muito diversos, né? Muitas espécies. Então, com certeza tem de tudo. Assim. Linhagens diferentes, você vai encontrar todo tipo de padrão. Legal. Obrigado. Gente, vamos tentar duas perguntas. Quem quer fazer uma pergunta? Algum estudante quer fazer uma pergunta? Eu tô vendo várias pessoas que se movimentaram no sentido de eu tenho uma pergunta, mas não levantaram a mão. Né? Eu tenho uma pergunta, mas não tenho coragem. Eu acho que tá nessa, porque tem gente que estuda hemíptera e tem gente que estuda seleção sexual. Vamos dar mais um tempo para as pessoas tomarem coragem. Bruno, obrigado pela palestra. Super legal, super instigante. Só que sem trocadilho deu um bug aqui em mim. Não, na hora que você estava falando sobre modularidade. Tá. Modularidade é um conceito que existe, por exemplo, no meu grupo, né? E aí eu fiquei pensando, esse conceito então é um conceito polissêmico em biologia. Mas eu pensei que talvez não, que talvez ele tenha uma base única. E aí, como eu falei, deu bug. Ele é um conceito polissêmico ou ele é um conceito universal que tenha uma base de desenvolvimento, por exemplo? Talvez o Federico também possa ajudar nisso daí.
Eu acho que é uma coisa mais polissêmica mesmo. Assim. É polissêmico, Eu então. acho que sim, a gente tá mais falando de polissêmico. modularidade, Eu uma imagino que homonímia. Ah, É uma homonímia ah. para nós. Porque eu já vi coisa em física, em outras áreas, que são mais ou menos parecidas. Não, mas tô pensando só em Tá. diversidade animal. Mas você está falando normalmente de quebra de blocos que ficam semi-independentes em algum critério. Não é vocês usam aqui A lógica é a mesma. Tá. A lógica é a mesma. Senão, como se você tivesse indivíduos que se especializam para uma coisa ou para uma outra numa colônia. Então, uma colônia é um Tá. organismo modular. Tá, eu acho que sim. Então, por isso que eu fiquei pensando, isso não é a mesma coisa Acho que se é. no fundo não tem uma base biológica única, Acho que sim. em vez de ser polissêmico. Inclusive, no contexto de genômica e de morfologia, é usado super separadamente. Assim. Poucos trabalhos eu já vi integrando as duas coisas. Vamos ver se esse módulo morfológico se reflete num módulo, né, de rede de coexpressão. Assim. Pouquíssimos trabalhos, né? Mas eu acho que a lógica teórica é a mesma. O Federico concorda? Sim, completamente lógico. Ele também trabalha com organismo modular. Pois é. Sim, realmente, modularidade se usa em distintos exemplos, não? Distintos modelos. Eu acho que é importante aí para entender a modularidade e comparar distintos tipos de modularidade, entender ela em diferentes hierarquias, não? Porque você tem modularidade, claro, a nível de redes gênicas, celulares, como se organizam os órgãos dos corpos, indivíduos. Então, quando uno pensa na modularidade desse jeito, acho que a gente pode fazer comparações teóricas entre como se ensamblam esses processos de modularidade. E na colônia tem alguma associação com restrição, assim, não? No sentido de, sei lá, você tem mais especialização, mais modularidade, sei lá, alguma coisa muda mais rápido, ou muda mais, não sei, Acho que nunca foi experimentalmente testado isso. Filogeneticamente, acho que até teria. Mas experimentalmente, Tá. não sei. Não foi testado, até onde eu saiba. Obrigado. Espaço para mais uma. Então, seguindo na modularidade, eu tinha uma pergunta que agora surgiu, então. Então, você espera que a modularidade ela seja regulada por vários genes de pequeno efeito. Isso para a genitália. Mas para os ganchos, você mostrou que fazendo o knockout de um gene só, você conseguiu completamente reduzir a expressão. Então, a minha pergunta você espera que com a genitália você consiga o mesmo approach aí que você conseguiu com os ganchos? O gancho é da genitália, né? O gancho é um parte da componente genitália. genital, isso, acabei esquecendo de falar isso. Mas você tem aquela cápsula, dentro da cápsula você tem 2 ganchos que prendem a fêmea durante a cópula. Então a gente utilizou isso como um modelo dentro da genitália, assim, né? Então você espera muitos genes de pequeno efeito ou poucos genes de grande efeito? Esperaria muitos de menos efeito, eu acho, mas não nesse caso, né? No caso dessa estrutura, mas enfim. É uma estrutura super complexa, a gente fala genitália, mas é um sistema, né? Eu costumo falar que é um fenômeno, né? Então você tem um monte de componentes, um monte de coisa, pode estar acontecendo tudo ali. Cada estrutura pode ter um padrão diferente. Tá, legal. Então agradecer mais uma vez a presença de todos, a super apresentação bacana que o Bruno deu. Obrigado, e a gente gente. se vê no mês que vem com a professora Raquel. Ou a Lívia, agora eu não lembro a ordem. É livre, né?